Boa noite, seja bem-vindo a mais um Segunda Segura, hoje do dia 5 de maio, para falar aqui sobre quem cuida do clima, né? A liderança consciente em tempos de alta rotatividade. Vamos falar sobre isso? E hoje, gente, eu quero começar um pouquinho diferente, falando com vocês. Eu compartilhei, né, hoje cedo, um outro lado do meu dia a dia, né, o quanto eu gosto de esportes, e compartilhei que participei de um torneio, né, de pádel esse final de semana, a qual saí campeã. E por que eu tô falando sobre isso para falar sobre clima? Gente, quando a gente para pensar, mais do que a gente vencer, vamos pegar um torneio, né, no esporte, mais do que a gente vencer, como o ambiente nos influencia para que a gente possa performar mais ou menos. E quando a gente fala do ambiente, a gente não está falando somente de parede, né, de espaço. A gente está falando de pessoas. A gente está falando sobre tudo que compõe esse ambiente. E quando a gente está num ambiente esportivo, num ambiente competitivo, para que você chegue no seu máximo e venha a vitória, venha a ter sucesso pelo qual você está efetivamente buscando, né, que é o troféu, que foi o que aconteceu comigo nesse final de semana, a gente percebe como o ambiente, as pessoas, elas vão influenciar diretamente a performance. Porque afinal de contas, um ambiente esportivo, um ambiente de competição, é um ambiente de pressão, é um ambiente sim de sobrecarga, é um ambiente de tomada de decisão rápida, é um ambiente onde você está constantemente sendo testado por aquilo que você faz e aquilo que você não faz, e sendo obviamente julgado por você, pelo aquilo que você acha que os outros estão percebendo a seu respeito, enfim. Então, o esporte, ele traz muito daquilo que a gente vive no nosso dia a dia, mas principalmente daquilo que a gente vive nos nossos ambientes organizacionais. A grande questão e por isso eu escolhi justamente esse tema, né? A gente entender qual a importância e a influência do clima organizacional no nosso dia a dia. Mas mais do que pensar sobre isso, é a gente pensar de quem é a responsabilidade por cuidar deste clima, né? Por que clima é uma coisa tão importante, além, né, das pesquisas que existem, e todo mundo acaba fazendo pesquisa de clima, mas de fato, para que servem essas pesquisas e o quanto agora, com riscos psicossociais sendo medidos através da NR1, o que muda para a área de RH, para a área de gestão de pessoas, o que isso influencia nos líderes, né? Você já parou para pensar o quanto efetivamente isso vai ter uma mudança na forma como se faz gestão de pessoas, na forma como o RH, a área de gestão de pessoas, a área de pessoas e cultura, ela está organizada? Você já parou para pensar sobre isso? E é justamente sobre essa parte que a gente vai conversar. Porque, afinal de contas, gente, clima organizacional não é termômetro. Clima organizacional é alarme. E eu trabalho com diversas empresas. E o que eu mais vejo, muitas vezes, quando eu estou trabalhando, seja no desenvolvimento, né, de uma solução de aprendizagem para essa organização, seja numa consultoria de cultura, a primeira coisa que eu peço para ver é o clima. E eu fico, pesquisas de clima, né, clima e engajamento, tem, né, enfim, às vezes tem uma certa confusão, mas pesquisas de clima. E uma das coisas que eu fico mais surpresa é justamente como muitas empresas se apegam apenas a um número final. Eu estou na lista das melhores empresas, eu não estou na lista, eu estou na lista das empresas incríveis para se trabalhar, eu estou dentro do ranking, então tá tudo bem. E eu muitas vezes me debruço e olho os dados abertos, né, por setor, por categoria,
por diferença, né, entre efetivamente a média de mercado e o que a empresa está apresentando, né? O que deu mais diferença? Por quê? Porque pesquisa de clima, e hoje em épocas de inteligência artificial, nos permite, quando a gente consegue abrir os dados e a gente usa a inteligência artificial a nosso favor, permite com que a gente tenha uma predição dos dados. Permite a gente olhar esses dados, analisar em conjunto com a inteligência artificial e entender para onde vai ir essa nossa pesquisa e quais são as consequências que a gente vai ter ou já está tendo, né, no nível de sintoma daquele ambiente, para que a gente possa atuar de uma forma preditiva, de uma forma proativa e não de uma forma reativa, como muitas vezes eu vejo. O que é uma forma reativa? Vem a pesquisa, a gente olha apenas aquilo que é uma diferença gritante, né? Que não tem como não olhar. A gente olha para aquilo que já é consequência, que já está cascateando uma série de sintomas, já está trazendo uma série de problemas. E aí a gente age de uma forma reativa, ou seja, a gente elabora um plano de ação em cima daquilo que já está a olhos vistos dentro do clima. Tem que fazer isso? Tem, né? Se tem um problema, a gente precisa resolver. Mas, antes disso, o que seria o ideal dentro do clima? Sim, a gente olhar aquilo que, se a média de mercado está marcando que aqui eu tenho 5, 6, 10 pontos percentuais acima e eu estou 10 pontos percentuais abaixo, não é porque eu ainda estou na média que isso é bom, né? Então, se o mercado está marcando que a média é 8,5 e eu estou em 7,5, eu estou na média, mas eu estou abaixo da média do mercado, né? Então, assim, eu passei por média, mas se eu olhar as outras empresas do mesmo setor, elas estão ranqueando num percentual maior. E muitas vezes, as organizações elas não olham para isso. Elas olham, eu estou acima da média nisso. E muitas vezes isso esconde o quê? Esconde ali, sim, um sintoma. Esconde ali algo que já está acontecendo, né? E às vezes, se a gente pode correlacionar isso, sim, com riscos psicossociais. E aqui vale uma ressalva de que eu não vou conseguir fazer um diagnóstico de risco psicossocial através de pesquisa de clima, certo? Então é super importante isso, porque eu também tenho visto muita gente falando sobre isso. Dá para utilizar a pesquisa de clima para fazer diagnóstico de risco psicossocial. Não dá, gente, tá? Mas através da pesquisa de clima eu posso ter um cheiro, eu posso levantar hipóteses, eu posso dizer, aqui tem algo de errado, eu preciso aprofundar nessa temática, eu preciso olhar para isso, para essas categorias aqui, elas estão, tá estranho esse número, a gente tem caído, ou a gente não está conseguindo alcançar essa média de mercado, né, que está aparecendo. Então, eu acho que esse é um ponto bem importante, né? Então, pesquisa, clima organizacional não é termômetro, é alarme, né? Então, a gente tem que olhar justamente por isso. Bom, e aí, gente, eu trouxe, por que é importante a gente estar falando sobre clima organizacional? Eu trouxe aqui 2 dados que eu separei, inclusive para a nossa live de hoje, que a Gallup traz, né? O primeiro dado que me chama a atenção é justamente o seguinte, que 70% da variação do clima está diretamente associado ao comportamento do líder imediato, certo? Então, 70% da variação de clima está diretamente ligado ao líder, ao gestor imediato. Outro ponto que a Gallup apresenta também é que equipes com líderes conscientes e presentes têm 62% menos burnout, 50% mais engajamento e 40% menos rotatividade, certo? Então, gente, e isso tudo vai reverberar onde? No clima. Então, vamos entender o que é o clima dentro da organização. Imaginem uma árvore, certo? O clima é essa percepção, é a cópia, é aquilo que aparece.
é a copa da árvore, né? Frondosa, cheia de folhas verdinhas, né? Super preenchida, com folhas, frutos, flores de todos os tipos. É a copa, é como tá. O que sustenta esta árvore? A cultura organizacional. Então, outra confusão também que surge no mercado, quando a gente está falando sobre isso, é essa confusão de que clima e cultura é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, né? Quando a gente está olhando para clima é percepção. Clima traz o que está acontecendo de fato dentro dessa organização, mas que está sendo ancorado pela cultura, né? Então, quer dizer que se eu tenho justamente, talvez, na minha pesquisa de clima, questões relacionadas a relacionamentos interpessoais, isso está aparecendo com problema, tem alguma coisa na raiz de cultura que está fazendo com que apareça este sintoma de problemas relacionados a relações interpessoais. Pode ser conflitos não tratados, então a empresa, e aí a gente vai entrar, por exemplo, numa questão de comunicação. Bom, a comunicação dentro da organização, ela não é clara, ela não é transparente, não existe diálogo aberto, os conflitos são velados, né? Se busca dentro da organização uma falsa harmonia, se acha que conflitar é ruim, então as coisas são resolvidas no 1 a 1, né? Não se coloca os problemas na mesa, então todo mundo fica cheio de dedos uns com os outros. E aí o que eu tenho, né? Eu tenho um problema de relacionamento interpessoal que vai aparecer lá na pesquisa de clima, vai aparecer no clima organizacional. Mas o problema qual é? O problema, a raiz, está lá na cultura. E quando a gente vai olhar em questões culturais, quais são os pressupostos culturais que estão causando esse problema que aparece de relacionamentos interpessoais lá na pesquisa de clima, a gente vai ver talvez a questão da comunicação, a falta do diálogo aberto, a falta de transparência nas decisões, né? A gente vai ver com deficiência, dificuldade de conversas difíceis, ausência de conflitos, né? A gente pode ver uma organização centralizadora, autoritária, enfim, tem tanta coisa que a gente pode ver. Então, para a gente entender o conceito, a gente está falando de clima, é a copa da árvore, que, na verdade, reverbera o que é a cultura, que é o jeito de ser. É a estrutura da organização, é a cultura, né? E o clima é a forma como ela aparece, é a percepção, né, das pessoas. Então, isso eu acho que é super importante. Bom, gente, e aí falando sobre isso, o que vai influenciar o clima, né? Tem muitas coisas que influenciam o clima. A segurança psicológica, ou a falta dela, a forma como a empresa se comunica, a tomada de decisão, o reconhecimento e a valorização, a forma como essa empresa se comunica e o principal influenciador do clima, a liderança. O comportamento dessa liderança, o estilo de liderança dessa organização e assim sucessivamente. E aí eu destaco, se a gente tem a Gallup dizendo que 70% da variação do clima vem do comportamento do líder, a gente percebe que o grande influenciador do clima acaba sendo sim a liderança, né? E a liderança, ela é esse multiplicador. Se a gente fala que liderança, ela multiplica, ela é o guardião da cultura, obviamente, ela vai reverberar essa questão do clima amplamente, inclusive, né? Então, acho que esse é um ponto importante, né? O comportamento da liderança é o principal termômetro e regulador de clima, né? Então, gravem isso, porque eu acho que isso é importante. A gente está entrando num momento, ou saindo, né, de um momento onde a gente olhava a liderança, o gestor, e a gente colocava tudo no mesmo saco, e a gente olhava e dizia assim, esse cara entrega muito resultado, e por isso ele está nesse cargo, e a gente olhava só para isso.
Só que eu tenho dito muito aqui para vocês, a influência, essa questão da NR1 é mais do que uma conformidade, gente. É mais do que, é só mais uma regra de saúde e segurança do trabalho. Não é. Eu tenho falado para vocês que essa mudança de acrescentar os riscos psicossociais, né? A medição, o diagnóstico, a mitigação, a gestão, ela muda a forma de fazer gestão de pessoas. Ela muda a forma de fazer liderança. Ela muda a forma da gente olhar a cultura da organização. Então, esta mudança, que a gente pode ver assim, é pequenininho, é de um setor, não é só isso. Ela muda toda uma forma, né? Por quê? Porque o olhar para dentro da organização, esse olhar sobre a saúde e segurança do trabalho, sobre o quanto esse ambiente, ele garante bem-estar e como que ele garante bem-estar tendo segurança psicológica, isso, gente, é base, isso vai se tornar base de desenvolvimento. Então, não basta entregar resultados se a equipe adoece. Não basta entregar resultados se a equipe está sempre sobrecarregada, porque isso vai obrigar com que as empresas constantemente estejam mostrando e apurando esses dados lá no PGR, colocando esses dados. Então, quando eu trago para vocês e eu digo, gente, esse não é só uma questão lá da área de saúde e segurança do trabalho, mas ela é sim uma mudança profunda na área de gestão de pessoas e sim, né, a área de gestão de pessoas ela é coparticipante e a liderança é o grande protagonista disso, dessa mudança, e por isso essa é uma pauta que sim, líderes, gestores de pessoas, donos de negócio, né, diretores, enfim, precisam saber, ter conhecimento sobre essa área. Por quê? Porque isso é uma mudança de paradigma na forma como a gente está fazendo gestão de pessoas, a forma como a gente está fazendo a gestão dos negócios. Então, por isso que a gente precisa começar a entender a influência disso, certo? Então, esse é um ponto importante. Então, gravem essa frase, né? O comportamento da liderança é o principal termômetro e regulador do clima, certo? Bom, quando a gente entende isso, a gente vai entender que quando aquela frase de que o líder, ele gera influência de tudo, gente. Ele vai gerar influência no humor do time, na forma como os conflitos são tratados, na transparência das decisões, na forma como a gestão do tempo é utilizada ou não, certo? No espaço que as pessoas têm para se expressarem, para serem criativas. Então, esse líder, ele influencia de todas as formas. E isso, obviamente, vai reverberar lá no clima, sem dúvida alguma, certo? Bom, diante disso, a gente entra num outro tópico que eu separei para falar com vocês, que é o seguinte: qual é o papel da liderança nisso, né? Então, se eu estou falando que 70% da variação do clima organizacional, ela vem do comportamento da liderança, isso não dito por mim, mas uma pesquisa da Gallup, eu estou falando que líderes, né, que têm um comportamento consciente, um comportamento saudável, eles vão ter nas suas equipes 40% menos rotatividade, eles vão ter justamente aqui uma redução, né, de incidência de 62% menos de burnout, de 50% mais engajamento. Quando o líder é um líder consciente, é um líder presente, isso também não sou eu que estou dizendo, é a Gallup, né? A gente está entendendo que o quê? Que sim, existe um ponto importante que quem cuida desse clima, né? Não é a área de RH, não é a área de pessoas e conflito, né? A área de RH, a área de gestão de pessoas, ela é coparticipante, ela é corresponsável, ela capitaneia o processo. Mas quem faz o clima acontecer no dia a dia, quem faz um clima harmonioso, de bem-estar, de performance acontecer no dia a dia, é o líder, né? E não é qualquer líder, não é qualquer estilo de liderança.
Quem cria esse clima de bem-estar e performance atuando conjuntamente é o líder que está lá no dia a dia, é o líder consciente, é o líder seguro, né? Ou seja, o líder que utiliza a segurança psicológica na sua base de desenvolvimento. Quando eu falo sobre isso, gente, normalmente as pessoas me perguntam, mas Carol, o que é essa liderança segura? A gente não está falando sobre uma liderança mais confiante. A gente está falando de uma liderança que utiliza na sua base, no seu alicerce como líder, a segurança psicológica. Não importa se ele é um líder mais desafiador, se ele é um líder mais analista, se ele é um líder mais comunicativo. O que importa é que na base da sua liderança, ele utiliza os pressupostos da segurança psicológica para fazer a gestão de pessoas, para fazer a gestão de resultados, para fazer a gestão do clima, tá? Ele utiliza a base da segurança psicológica, independente do seu estilo de liderança. E é este líder que tem consciência das decisões que ele toma na equipe, é este líder que tem consciência do quanto a sua forma de fazer impacta emocionalmente a equipe, é este líder que sabe que sim, ele vai impactar, vai influenciar no humor, vai influenciar na forma como a equipe toma as decisões, vai influenciar sim no quanto essa equipe tem poder de expressão e de escuta, na forma como a equipe utiliza bem o tempo, e é este líder sim que vai construir uma percepção de clima positiva ou negativa. Então, isso é importante a gente entender, que nós estamos falando aqui de um novo, uma quebra de paradigma para a liderança. Se até então a gente olhava a liderança somente sob as perspectivas de resultado, a gente sim, a partir de agora, com riscos psicossociais, a gente vai precisar continuar olhando a liderança sob a perspectiva de resultado, de entrega, mas também olhar com um olhar muito mais afiado, tendo métricas para isso, estando nas avaliações de desempenho, a parte comportamental. A gente vai precisar adicionar isso em todos os subsistemas da gestão de pessoas, esse olhar para o comportamento, para o emocional do líder, né? Para essa relação entre comportamento, emoção versus a relação do líder com seus liderados, versus a relação do líder com o ambiente, versus comportamento versus produtividade e resultado. Então, vocês entendem que quando a gente está falando aqui sobre clima organizacional, a gente está falando sobre a ponta do iceberg, a gente está falando sobre o alarme. Sabe, e aí por que a ponta do iceberg, né? Porque quando a gente vê um iceberg, né, a gente sabe que ele é muito maior e muito mais profundo por baixo d'água. Então, quando a gente olha para o clima de uma organização, a gente não pode olhar esse clima como, isso é um termômetro. Não, gente, isso é um alarme, né? E eu preciso olhar isso e entender a profundidade. Eu não posso me ater apenas se eu estou no ranking ou fora do ranking, se a minha média geral foi boa, né, de forma ampla. Não, eu tenho que me debruçar nos setores, eu tenho que me debruçar nas categorias, eu tenho que entender, eu estou na média daquilo que a pesquisa apresenta, né? Ou na média das empresas do meu setor eu ainda estou abaixo, mas eu passei por média, eu sou 7. Mas as empresas do meu setor, elas estão ranqueando em 8,5, mas eu sou 7, eu não fiquei ruim, eu não fiquei abaixo de 7. Eu vejo muito isso, muita empresa, mas eu não fiquei abaixo de 7, Carol. Sim, mas a gente olha qual é a média de mercado. A média de mercado está aparecendo aqui 8,5. E você, alguém querendo participar, gente, minha dinossauro, conheçam Fonfon, né? Dinossauro, minha border aqui, participando da nossa live. Fica aqui quietinho. Então, gente, e é isso que a gente precisa entender, né? A gente precisa compreender que nós precisamos cada vez mais, né? Fonfon, você deu ibope, Fonfon, você deu ibope. Tá aqui participando, feliz da vida.
Gente, isso é importante quando nós entendemos sobre a função da pesquisa de clima. A gente precisa se debruçar e olhar a pesquisa de clima de uma forma preditiva, utilizando a inteligência artificial a nosso favor, entendendo como que a gente pode engajar a liderança dentro dessa pesquisa de clima, porque ela tem um papel na mitigação dos riscos psicossociais. E através da pesquisa de clima, eu tenho um cheiro, né? Através da pesquisa de clima, eu consigo entender que, eu posso ter alguns problemas aqui em algumas categorias e isso pode estar demonstrando algum risco psicossocial. E aí, eu posso me debruçar e fazer um diagnóstico preciso a respeito deste assunto. Então, aqui, gente, é importante deixar muito claro isso para vocês, certo? Então, a gente precisa cada vez mais ampliar, quando a gente está falando dessas pautas todas relacionadas à gestão de pessoas, a ampliar a nossa compreensão de que isso não é uma pauta somente, isoladamente, da área de RH, da área de gestão de pessoas, da área de pessoas e cultura, de talentos, o nome que for dentro da sua organização. Não é uma pauta da alta gestão de forma isolada, não é uma pauta de quem vocês querem que seja. É uma pauta que permeia a organização como um todo, mas principalmente é uma pauta onde a liderança precisa estar engajada e entendendo o seu papel, né? E mais do que o seu papel e a sua responsabilidade, mas entendendo qual é o seu comportamento para aquele resultado, certo? E não achando que o RH tem que fazer tudo, é o coffee break, não é nada disso, né? Não é eventos não vão fazer com que o clima fique melhor. Não é disso que a gente está falando, certo? Então, isso é algo importante. Então, quando efetivamente a gente tem um líder presente, a gente tem um líder consciente, a gente tem um líder seguro, um líder que utiliza a segurança psicológica, é óbvio que a gente vai ter uma melhoria de clima, né? É óbvio que a gente vai ter um clima que efetivamente vai traduzir uma cultura forte, né? Uma cultura sólida, uma cultura sim que vai permear bem-estar e performance andando juntos, né? É isso que a gente vai ter. Então, a importância deste líder, e não é de qualquer líder, mas deste líder consciente, desse líder que usa a segurança psicológica na sua base e que entende o papel do seu comportamento para a gestão de pessoas, certo? Outro ponto que eu acho que é importante é qual é a relação, né? A gente pode dizer assim, Carol, como é que eu olho o clima e eu faço essa correlação? Tem relação com a NR1? Tem relação com riscos psicossociais? Eu abri a live falando aqui o quê? Olha, a gente não pode fazer diagnóstico de risco psicossocial utilizando pesquisa de clima, certo? A gente não vai conseguir ter isso. Mas a gente pode olhar a pesquisa de clima e dizer, tem alguns sintomas aparecendo aqui. Que sintomas são esses? Esses sintomas eu posso levantar hipóteses a partir da minha pesquisa de clima. Então, a partir da pesquisa de clima, com um olhar profundo e investigativo, eu posso sim olhar e dizer, eu estou tendo alguns sintomas que já estão aparecendo na minha pesquisa de clima. Que sintomas são esses? Esses sintomas, eles se encaixam em quais fatores psicossociais? Que hipóteses eu posso formular? E a partir da formulação dessas hipóteses, eu posso sim rodar um diagnóstico de riscos psicossociais e poder entender se eu confirmo essas hipóteses ou não. Então, sim, eu posso utilizar minha pesquisa de clima para ter um cheiro de o que está acontecendo com o clima da minha organização e como estão as questões de riscos psicossociais, né? Então, quando eu vou ter sobrecarga, eu tenho metas abusivas, eu tenho medo, eu tenho isolamento, quando eu tenho adoecimento, afastamento, enfim, né? Efetivamente, quando eu tenho isso, vai aparecer não só nos indicadores, né? Então, vai aparecer nos indicadores da empresa, de turnover, por exemplo, de alta rotatividade. Sabe o desengajamento que você percebe assim, puxa, Carol, eu tenho um problema com uma faixa etária do meu público de colaboradores
que eu não consigo reter. Eles atingem tantos anos de casa, com tal faixa etária, o meu nível de turnover é alto. Opa, ali tem um problema. Vamos olhar o que eles dizem na pesquisa de clima. Como é que eles se encaixam? Vamos olhar por setor. Esse problema, ele é segmentado, ele é geral, né? Vamos olhar a jornada de experiência desse colaborador, como é que é o engajamento, como é que é a participação, né? A pesquisa de clima dele, como é que estão os indicadores de gestão de pessoas para este público, e aí eu posso sim aprofundar os riscos psicossociais naqueles ambientes. Eu posso olhar e eu posso ter um entendimento muito maior para efetivamente contornar talvez o turnover numa faixa etária específica de colaboradores, né? Então, são algumas formas justamente que eu posso pensar. Outra questão, né? Puxa vida, eu tenho um nível de desengajamento muito grande nas pessoas que recém entraram dentro da minha organização, né? 6 meses as pessoas desengajam. A mesma coisa. Eu posso usar a minha pesquisa de clima para entender, e eu vou entender a relação com a liderança, eu vou entender a relação das pessoas, como é que elas estão analisando a comunicação, como é que é a relação interpessoal, todas as questões que são efetivas, todas as categorias que são monitoradas dentro de uma pesquisa de clima, e eu vou formular hipóteses, né? E eu posso justamente rodar aí grupo focal a partir disso e poder ter esse entendimento, e com certeza ali talvez eu vou estar achando riscos psicossociais aparecendo. Então, gente, quando eu falo justamente para você que quem cuida do clima, essa é sim uma responsabilidade do líder, porque ele é o comportamento dele que efetivamente contribui para as variações no clima organizacional. É o que o líder faz e deixa de fazer que vai contribuir. Então, sim, a gente precisa olhar para esse líder que a gente está formando. Esse líder é um líder que constrói segurança psicológica, concede segurança psicológica para sua equipe, ou é um líder que revoga a segurança psicológica? É um líder que, em nome do resultado, ele acredita que vale tudo, né? Ou é um líder que acredita que sim, a gente precisa construir resultados a partir também do bem-estar das pessoas, que o bem-estar das pessoas, ele precisa vir junto com o resultado. Então é isso que a gente precisa começar a pensar quando a gente está olhando para clima, porque clima é um indicador estratégico, né? E que muitas vezes ele já foi banalizado dentro das organizações e que não é visto e não é analisado com profundidade, pelo contrário, é analisado com muita superficialidade, né? E sem o envolvimento e a responsabilização dos líderes sobre as notas da pesquisa de clima. Aliás, o líder muitas vezes só é responsabilizado quando as suas notas ficaram abaixo da média, né? Tirou menos que 7, não foi bem na prova, aí ele é responsabilizado. E é essa mudança de olhar que a gente justamente precisa ter. Por quê? Porque a gente está diante de uma mudança na forma como se faz a gestão de pessoas, na forma como a gente lidera, a partir do momento que a NR1 entrou em voga, a partir do momento que foi colocado que risco psicossocial precisa ser monitorado, gente. E não é uma questão que se eu gosto ou se eu não gosto, a questão é que a gente está vivendo uma mudança na forma de fazer gestão de pessoas, na forma de liderar, né? Gostando ou não, querendo ou não, é o que temos para o momento. E precisamos sim olhar para isso sob uma forma madura e responsável e entender que sim, né, o RH precisa começar a repensar suas práticas para poder envolver a liderança, e a liderança sim ter essa cultura maior de responsabilização sobre esse fato. E é justamente pensando sobre isso, né, e nessa tônica, e vendo a grande dificuldade que eu tenho visto com todos os meus clientes, de adequação sobre a NR1, de pensar sobre riscos psicossociais fora da caixa, ampliar, né, e quebrar determinados paradigmas, é justamente
justamente que eu criei o curso Gestão Segura NR1, né? Esse curso, ele veio justamente para ajudar você que é líder, você que é gestor de pessoas, né? Você que está lá no RH, né? Você que é consultor ou psicólogo organizacional e justamente quer fazer um trabalho além da conformidade, porque você entende que isso, na verdade, as tratativas e as mudanças, elas vão muito além do que somente você seguir uma norma, né? Isso muda a forma de fazer gestão de pessoas, isso muda a forma como a gente lidera. E esse curso, ele é justamente para você, né? Que quer entender efetivamente o que são esses fatores psicossociais, por que carga de trabalho, daqui a pouco, se eu não sei gerenciar muito bem, ela pode gerar uma sobrecarga, e essa sobrecarga vai gerar um risco psicossocial. Por que a falta de reconhecimento, ela é um fator psicossocial e pode, né, se eu não souber como reconhecer as pessoas, ela gera risco psicossocial. E é o líder que está fazendo tudo isso, não é o RH, né? É o líder que está na ponta. Então, é ele que precisa também entender como que é isso, né? Qual é a sua responsabilidade. Então, o curso Gestão Segura, NR1, é um curso que cuida disso. É um curso que foi feito para pegar na mão tanto da área de RH quanto dos líderes, né? E consultores e psicólogos organizacionais, e não só aculturar sobre este assunto, mas também ensinar o que é, como fazer na prática, né? Como criar uma cultura de segurança psicológica, como mapear fazer esse diagnóstico de risco, como criar as ações que sejam aderentes e não só, né? Que eu sempre digo assim, não só para inglês ver, não só para botar na gaveta, mas ações que realmente façam sentido e mais, ações que impactem na cultura, não só ações que atuem na consequência, mas ações que atuem na causa, né, efetivamente, para que a gente possa ter uma mitigação, uma minimização desses riscos psicossociais e sim, a gente consiga adicionar performance, produtividade na organização, sem perder bem-estar das equipes, né? Então, esse é o convite, né, para você estar comigo no Gestão Segura NR1. Se você quer saber mais sobre isso, quando terminar aqui o Segunda Segura, clica no link da bio, tem mais informações a respeito do curso, que está com inscrições abertas. E nessa edição, que é a primeira edição, né, foi criada justamente devido a uma série de dúvidas que as pessoas estavam tendo, tem 40% de desconto. E uma coisa super importante desse curso, gente, ele não é gravado. Então, você vai estar online, ao vivo, nos dias específicos, me escutando falar, trocando comigo. A gente vai trocar informações do que está acontecendo, como que é na sua empresa, qual é a realidade que você está vivendo, os encontros. E depois, claro, você vai ter acesso ao encontro gravado para você ver e rever quantas vezes você quiser. E além disso, neste curso você ainda tem as mentorias comigo depois do término, onde a gente vai discutir, né, vai ter a possibilidade de discutir o teu problema, ter esse olhar e ainda um suporte de 90 dias, né? Essa mentoria ao vivo comigo e a entrega online ao vivo é só nessa edição. Então aproveita, né, para efetivamente impulsionar a sua liderança e colocar a sua liderança num outro patamar, né, num patamar de líderes conscientes, de líderes visionários que com certeza serão analisados não só pelos resultados que entregam, mas também para como entregam esses resultados. E isso está ancorado em comportamento, né? Então não perde a oportunidade, se você é gestor de pessoas e sabe que a NR1 vai ter um impacto enorme na forma como você faz a gestão de pessoas, gerencia o seu setor. A forma como você faz gestão de pessoas, ela também vai ser impactada por essa mudança da NR1. Então, esse curso, ele vai te ajudar justamente a ter amplitude de visão.
E se você é consultor, inclusive está dentro da empresa ajudando os RHs, esse curso vai te ajudar a ter essa visão de como ajudar os RHs a fazer essa transição, né? Então, esse curso é justamente para você que sabe que essa mudança da NR1 não é somente uma questão de conformidade. É uma mudança que a gente está tendo no mercado de trabalho, né? É o presente daquilo que a gente chama dessa mudança, o futuro do trabalho. Não, isso é o presente, né? E a partir dessa mudança, a partir dessa inclusão dos riscos psicossociais, a gente vai ter uma série de outras mudanças que com certeza vão vir a partir disso, para sim um olhar de uma liderança mais consciente, uma liderança humanizada, que para entregar resultados não perca de vista o fator humano. Então, clica no link da bio para você saber mais. E se você quer sempre ficar antenado sobre o Segunda Segura, receber os links antecipadamente, receber o resumo do Segunda Segura, que é essa minha live semanal, com ferramenta para você aplicar a teoria na prática e além de cases inéditos, com uma curadoria de conteúdo incrível que não está aqui no meu Instagram, vai lá no link da bio e vem participar do meu grupo VIP. É gratuito, é um grupo fechado, onde eu tenho uma curadoria de conteúdo sobre como você pode liderar a partir da segurança psicológica, certo? Então, até semana que vem, nos vemos no próximo Segunda Segura e não perde a oportunidade de estar comigo no Gestão Segura NR1. Eu vou estar te esperando. Tchau, tchau.